sou Cândida Mouzinho, sou psicóloga comportamental infantil e no vídeo de hoje eu vou falar sobre punição e sobre os efeitos da punição no desenvolvimento das crianças com autismo. Para entender um pouquinho desse tema que é tão polêmico, que é tão delicado de abordar, vocês precisam entender que isso se trata de um procedimento da análise do comportamento e não está ligado a punir a criança ou constranger a criança de forma alguma. Esse procedimento ele é utilizado quando o objetivo é diminuir a ocorrência de um determinado comportamento que é indesejado. Ou seja, nós queremos diminuir a ocorrência dele no futuro, que ele diminua a intensidade, que ele diminua a frequência. E para isso acontecer, é apresentado um estímulo aversivo ou acontece também a retirada de um estímulo que é reforçador. O que isso quer dizer? Quando uma criança emite um comportamento inadequado, por exemplo, ela bate na mãe. Vamos imaginar que a mãe vai apresentar uma consequência aversiva, que seria, por exemplo, uma bronca, uma palmada, uma surra. E aí a criança vai diminuir esse comportamento no futuro. Tá? Então, poderia acontecer também uma punição negativa, que seria a retirada de um estímulo que é reforçador para a criança. Por exemplo, a criança bateu na mãe, a mãe vai retirar o videogame ou a mãe vai retirar algo da criança que é muito reforçador para ela, que é muito prazeroso para ela. Então, esse procedimento, ele funciona, porém, ele tem muitos efeitos colaterais, efeitos que não são desejáveis num procedimento de intervenção com crianças autistas e também crianças típicas. Nós não utilizamos nas intervenções e também não orientamos os pais a utilizar. Por quê? Um desses efeitos seria a punição, ela não vai ensinar o comportamento adequado para a criança, principalmente se ela for utilizada de forma isolada. Então, além dela, seriam necessárias outras estratégias. Então, há estratégias que são mais eficazes, que são mais adequadas e que nós vamos falar nos próximos vídeos. Além de não ensinar o comportamento adequado, quando um pai e uma mãe punem a criança, ela está prejudicando também a relação do pai com a criança. Então, ao invés de ser uma relação prazerosa, uma relação de confiança, de segurança, vai ser uma relação de medo, né, de aversão. Então, aquela pessoa que está punindo, ela vai ganhar as mesmas propriedades daquilo que ela está fazendo. Então, além disso, quando você pune uma criança, você está ensinando ela a punir também. Então, seja como uma agressão física, seja como uma bronca, então, a criança vai começar a emitir aquele mesmo comportamento que ela está sendo exposta. Então, nós precisamos mostrar para a criança o comportamento adequado diante de uma situação difícil, como resolver aquela questão. Então, diante de um comportamento inadequado, como você pode resolver essa situação, certo? E para entender, antes de tudo, seria importante você entender o porquê que essa criança está emitindo esse comportamento inadequado. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, há uma função. Então, para todo comportamento, existe uma função. Então, às vezes, ela pode estar com alguma dificuldade de se comunicar, às vezes, ela está querendo atenção. Então, para você saber o que fazer, você precisa entender a função dele. Além disso, a punição também ela vai fazer com que desperte na criança muitos sentimentos negativos, de tristeza, de choro, de raiva, de revolta, que são sentimentos que nós não queremos que as crianças entrem em contato. Pelo contrário, nós queremos que elas se sintam seguras, que elas se sintam felizes, para que elas possam aprender e possam se desenvolver de forma plena. Esses são alguns pontos que são negativos para o uso da punição, mas há vários outros que podem ser também relatados e que os estudos apontam que realmente não é uma prática que nós devemos aplicar com as crianças com autismo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilha e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!